Bem-vindo ao canal Vento que Recria. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto fundamental para a nossa fé cristã. Algo que toca diretamente na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus e naquilo que significa realmente ser um filho de Deus. O tema que vamos estudar juntos é santificação e o agente dessa transformação. Essa mudança profunda que a Bíblia chama de novo nascimento. A transformação, a nossa santificação, não vem do nosso conhecimento, não vem da nossa capacidade, não vem do nosso estudo, embora essas coisas sejam importantes, mas vem de uma obra que Deus mesmo fez dentro de nós. Baseados totalmente na mensagem bíblica, o que é santificação, o que é o novo nascimento, quem é o responsável principal por essa mudança, e qual é o verdadeiro papel da palavra de Deus e da nossa busca por ela. Fique comigo até o final, pois essa verdade vai mudar a forma como você entende a sua caminhada com o Senhor. Santificação, no sentido bíblico, significa ser separado para Deus, ser purificado do pecado, ser transformado para se tornar cada vez mais parecido com a imagem de Jesus Cristo. É um processo que começa no momento em que nós cremos em Jesus Cristo e dura por toda a nossa vida, até o dia em que nós estaremos com Ele na glória. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, é o próprio Deus quem santifica. Não nós, mas é Ele quem nos santifica. Mas a mensagem da Bíblia nos mostra que o conhecimento por si só não transforma ninguém. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. O conhecimento enche de orgulho, mas o amor edifica. Saber a verdade não muda o coração de ninguém, se não houver uma obra divina agindo por dentro. Quantas pessoas existem que conhecem toda a Bíblia de cor e salteado, que sabem todos os mandamentos, mas a vida dela não reflete nada de Jesus? Porque o conhecimento é apenas informação, mas a santificação é transformação de vida. A palavra de Deus também nos alerta em Isaías capítulo 29, versículo 13. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que lhe foram ensinados. Veja, eles tinham conhecimento, eles faziam as coisas, mas não havia mudança interior, não havia santificação verdadeira. A santificação não é apenas saber a palavra, não é apenas buscar o conhecimento, não é apenas o nosso esforço. Tudo isso é importante sim, mas não é a causa da transformação. A santificação é a obra de Deus em nós. Agora vamos falar do novo nascimento, porque sem um novo nascimento não existe santificação verdadeira. Muitas pessoas pensam que o novo nascimento é mudar de religião, mudar de hábitos, para fazer alguma coisa e começar a fazer outras. Mas Jesus mesmo explicou muito bem o que é isso, quando falou com Nicodemos em João capítulo 3, versículo de 3 a 8. Jesus disse: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, que era um homem religioso, que conhecia as Escrituras, perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus explicou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de dizer: é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento não vem de nós mesmos. Ele vem
da nossa vontade, não vem do nosso estudo, não vem do nosso desejo de mudar. A Bíblia diz claramente em João capítulo 1, versículo 12 e 13, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós não tínhamos capacidade nenhuma de nos aproximarmos de Deus, de mudarmos, de nos salvar. Era impossível para nós. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. A Bíblia nos ensina que a palavra é o meio, é o instrumento que Deus usa. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: Ele, de sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. E também 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é a semente, é a mensagem que nós ouvimos e cremos. Mas quem dá vida a essa semente, quem faz nascer a nossa vida e quem opera o novo nascimento é Deus. Nós ouvimos, nós cremos, nós recebemos, mas a vida vem dele. Não é o conhecimento que nos faz nascer de novo. É Deus que nos gera através da sua palavra. Chegamos agora ao ponto central da nossa mensagem. Quem é o agente principal, o autor responsável por toda a nossa santificação e transformação? É o Espírito Santo quem opera a santificação em nós. Veja o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porquanto Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E também 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obedecer e ser aspergido com o sangue de Jesus Cristo. Coloque nos comentários: Espírito Santo, eu te amo, me guia, me dirige. Amém? O Espírito Santo usa a palavra de Deus como instrumento. Jesus orou ao Pai em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo é quem nos abre o entendimento para compreender a palavra. Por si mesmo, o homem natural não entende as coisas de Deus, pois são discernidas espiritualmente, como diz 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 14. Nós podemos ler a Bíblia, podemos saber os versículos, mas só vamos entender a verdade e só vamos ter essa verdade transformada, né, nos transformando a nossa vida, se o Espírito Santo nos ensinar. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, como Jesus disse em João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo que produz em nós o fruto da santificação. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas coisas não nascem de nós mesmos, não são resultado de esforço humano, não são coisas que nós aprendemos só estudando, elas são fruto. E fruto é sempre produzido
pela vida que está na árvore. Nós somos o ramo. Jesus é a videira e o Espírito Santo é quem faz circular a vida e produz o fruto. A Bíblia nos manda buscar, estudar, crescer, obedecer. Nós temos responsabilidade, mas a nossa responsabilidade é receber, crer, obedecer e depender. Somos vasos. O vaso não produz a água. Ele apenas recebe e contém. A água é quem dá vida, quem satisfaz, quem limpa. Assim somos nós. O Espírito Santo é quem tem o poder, quem tem a vida, quem faz a obra. Nós devemos estar abertos, devemos buscar a palavra, devemos nos colocar diante de Deus. Mas toda a capacidade, toda a mudança, toda a santificação vem dele. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Não devemos confiar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, na nossa capacidade. Muitas pessoas pensam: eu já sei tudo, eu já estudo a Bíblia há anos, eu já sei todos os mandamentos. Mas se não houver a ação do Espírito Santo, todo esse conhecimento não serve para nada. Como diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira a transportar montanhas, se não tivesse amor, nada seria. O amor é fruto do Espírito. Devemos buscar a palavra cada vez mais, sim, mas sempre com o coração dependente, sempre orando. Senhor, abre o meu entendimento, ensina-me, Espírito Santo, aplica essa verdade no meu coração, transforma a minha vida, porque a palavra de Deus é como um remédio. Ele tem poder de curar, mas só faz efeito se for tomado. E se o princípio ativo trabalhar no nosso corpo. A palavra é o remédio, mas o Espírito Santo é o poder que faz ela agir em nós. A santificação não é uma caminhada solitária. Não é algo que tenho que conquistar sozinho. É uma caminhada que o Espírito Santo faz a obra. É Ele quem faz a obra em mim, à medida que eu me entrego, que eu obedeço e que eu busco a Deus. Muitos creem, que sabem muita coisa e outros já vivem frustrados, porque tentam ser santos com as suas próprias forças, tentam mudar a sua própria vida com seu próprio conhecimento e acabam sempre caindo e errando, sempre se sentindo fraco. Mas a mensagem da Bíblia nos traz esperança. Não é você quem faz a obra, é Deus quem faz a obra em você. A sua parte é crer, é obedecer, é depender, é permitir que o Espírito Santo opere em você. Como diz Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Uma promessa maravilhosa de Deus para nós. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os cumprireis. Traga uma mensagem de fé e otimismo nos comentários. Compartilhe, acione o sininho. Não esqueça de dar o like.